Olá! Eu tô lá na página 94, na seção Foco na Escrita, pra gente fazer uns exercícios quanto à sílaba tônica, tá bom? Então tem assim, ó. Lá na número 1, ele pede pra gente reler, né, e classificar a sílaba tônica, né? Classificar as palavras quanto à sílaba tônica. Então eu tenho a palavra muscular, cansaço e vômitos. Então eu tenho assim, ó, muscular, última sílaba tônica, oxítona. Eu tenho cansaço, cansaço é paroxítona, penúltima sílaba tônica. E vômitos, eu tenho última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica, o vô, não é isso? Então, eu tenho palavras que obedecem a seguinte classificação quanto à sílaba tônica: muscular, oxítona, cansaço, paroxítona e vômitos, proparoxítona. Sim? No retângulo laranja, a seguir, ele informa justamente isso que a gente viu no vídeo aula anterior, tá? Como eu classifico, como é que eu faço essa contagem, é sempre da direita para a esquerda, tá? Última, penúltima, antepenúltima, não importa o número de sílabas que a palavra tenha, isso não vai alterar a nossa classificação, tá bom? Vamos lá, então. No número 2, ele pede para a gente ler as palavrinhas e reproduzir no quadro, separando entre oxítona, paroxítona e proparoxítonas, tá? No caso aqui, ele pede só para a gente jogar no paroxítona e proparoxítona. Não existem vocábulos oxítonas, tá? Só tem esses dois casos aqui, o proparoxítona e o paroxítona, né? A passarinhada aqui em casa hoje, ó, tá danada, mas não tem jeito, né? Então, vamos lá. Eu tenho paroxítona, tá? Primeiro, as paroxítonas: família, secretário, notícia, município, lápis, possível, vírus, espécie e náusea, tá bom? E de proparoxítonas eu só tenho 3: ecológico, biólogo e médico, tá bom? Então, são essas 3. O que a gente pode observar em relação às palavras proparoxítonas, que é o número 3, né? Pergunta número 3. A gente pode perceber que todos os proparoxítonas são acentuados, não é isso? Ecológico, biólogo e médico. Coincidência? Não, é a única regra, tá bom? Em algumas gramáticas você pode até encontrar algumas exceções que, na verdade, outros gramáticos, outros tantos, não consideram exceções, porque são palavras que já estão incorporadas na língua portuguesa. São chamados estrangeirismos, né? E no caso de álibi, déficit e habitat, né, que não levam acentos, eles são estrangeirismos. Então, né, não levam esse acento porque não são palavras da língua portuguesa, tá bom? Elas estão incorporadas à língua e a gente às vezes não se dá conta de que são estrangeirismos. É isso que eu quero dizer, tá bom? Na verdade, não são exceções, né? Por isso, vários gramáticos defendem essa ideia. Não são exceções essas 3 palavras. Elas simplesmente são palavras estrangeiras incorporadas na nossa língua portuguesa, tá bom? Então, essas 3 não têm acento, apesar de serem proparoxítonas, tá bom? Mas aí você já sabe por quê. Porque são palavras emprestadas, são empréstimos, são estrangeirismos, tá bom? Muito bem, vamos seguir. A 5, pede que a gente faça em duplas, mas não é possível, a gente faz em duplas com Jesus. E vamos lá. Vamos pesquisar regras para as palavras
paroxítonas, eu vou deixar vocês pesquisarem, vocês vão ficar me devendo, porque é muito simples eu citar algumas aqui para vocês, mas aí é preciso buscar, né, para poder fixar, para memorizar, tá bom? Então essas 5 eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos depois, no final de tudo, e vocês vão ficar me devendo depois vocês me enviam, tá? Então vamos fazer essa pesquisa que a gente vai, aquilo que eu disse, devagarinho começar a construir essas regras aí, que são muitas, tá bom? Então tem que ser devagar, senão pira o cabeção mesmo. Então vamos lá. Fica 5, tá? Vamos pesquisar regras para as paroxítonas, quando as paroxítonas são acentuadas, aquelas que têm a penúltima sílaba forte. Vamos lá. E vamos explicar agora na número 6, que essa dá pra gente fazer. Explique por que as palavras após, até, está e ninguém recebem acento. Bom, se necessário, consulte a gramática. Vamos consultar aqui. A regra das oxítonas. Uma das regras da oxítona, A, terminadas em A, oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, e terminadas em EM ou ENS, ENS, elas são acentuadas, tá? Então, ó, em A, E, O, seguidas ou não de S, EM e ENS. E vê se é o caso, ó, após, terminada em O, seguido de S. Até, terminada em E. Está, terminada em A. Então, fica na regra, ó, A, E, O, seguidas ou não de S. E ninguém, terminada em EM, né? EM ou ENS também são acentuadas as oxítonas. Tá bom? Então, obedecem a essa regra, essas palavrinhas aí da número 6. Agora, na 7, vamos escrever uma regra de acentuação para as palavras oxítonas. A gente pode escrever essa segunda, né? A segunda, a gente pode escolher essa EN aí, terminada em EM ou ENS, tá bom? Seria uma outra. Se quiser, faz essa aí, ó, toda essa regra. Terminada em A, E, O, seguidas ou não de S, EM e ENS, tá? É uma regra da oxítona, que a gente já fica conhecendo e matando aí essa acentuação aí, tá? 8. Vamos ler a frase. Os sintomas podem durar só 3 dias. Bom, os monossílabos, sim, as palavras de uma só sílaba, elas são acentuadas quando terminam em A, E, O, seguidas ou não de S. Então, eu já posso matar aqui, ó. Na letra A, ele pergunta quantas sílabas tem cada uma dessas duas palavras. Eu falei já que são monossílabos, né? Então, tem uma só sílaba, tanto sol quanto 3. Em qual das alternativas a seguir corresponde o número de sílabas de cada uma dessas duas palavras? Elas são monossílabas, né? São palavras monossílabais, são vocábulos monossílabos, né? Eu faço a concordância. Muito bem. Então, elas são monossílabas. Tem uma sílaba, é a resposta da A. Na letra B, você marca o número 1, monossílabos. C. Explique por que as palavras só e 3 são acentuadas. E também já falei, né? Porque os monossílabos terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, essas palavrinhas com uma só sílaba, as monossílabas, elas têm acento. Tá bom? Se fossem terminadas em A, E, O, seguidas ou não do S. É o caso do só e do 3. Muito bem. Vamos lá, tem uma tirinha aqui. E aí eu tenho, pai, apague a luz quando sair, tá? Já sei, para economizar luz. Não, água. Água? Das hidrelétricas, pai. Né? Todos nós sabemos que as hidrelétricas geram energia, né? Então, vamos lá. Identifique e circule os monossílabos presentes na tirinha. Monossílabos, uma só sílaba. Eu tenho pai, eu tenho luz, eu tenho o A, né? Sozinho. Tenho tá, tenho já, tenho sei, tenho não e tenho das, né? Isso aí. E aí, classifica as demais palavras da tirinha em oxítona, paroxítonas ou proparoxítonas. Última forte, penúltima ou antepenúltima. Então, ó, a palavra paroxítona, né?
penúltima forte. A palavra economizar, última forte, oxítona. A palavra apague, penúltima forte, paroxítona. A palavra quando, penúltima forte, paroxítona. A palavra sair, última forte, oxítona. Palavra água, penúltima forte, paroxítona. A palavra hidrelétrica, antepenúltima forte, proparoxítona. Todas são acentuadas. Tá bom? E vamos, depois a gente faz mais, tá bom?